Muito obrigada. Obrigado pelo convite e perdão por não estar ali pessoalmente. Então vamos começar. Para definir o enriquecimento ambiental, tem uma definição para isso. Diz que é uma melhoria no funcionamento biológico de animais cativos que resulta em modificações em seu entorno. Isso é algo muito importante porque fala sobre a melhoria do funcionamento biológico de animais em cativeiro. Então, quando nós pensamos no entorno, o enriquecimento, talvez a gente vê animais que estão fechados, mas como esses, na verdade, pode ser com qualquer tipo de animal e qualquer tipo de cativeiro, no zoológico, animais de companhia, em granjas. Quando nós pensamos nessa definição sobre melhoria das funções meioambientais, temos aqui Wurbel e Garner que classificam o enriquecimento em três tipos. Um dos maiores problemas é que muitas vezes pensamos que quando adicionamos qualquer elemento no entorno, isso vai enriquecê-lo. Mas nem sempre esse é o caso. Por exemplo, aqui nós falamos de um pseudo-enriquecimento. Podemos ver que tem umas bolinhas aqui do animal de laboratório e acredita-se que isso melhora o entorno. Mas, na verdade, essas bolinhas estão soterradas, porque, na verdade, o animal sente medo e não enriquece o entorno, essas bolinhas de gude. Também estamos falando sobre enriquecimentos condicionalmente beneficiosos. Esse aqui é um tipo de ninho para um animal. Ele pode brincar na parte de cima e também tem um compartimento para nidificação. E, novamente, podem fazer o ninho em certas circunstâncias, poderia ser beneficioso em algum momento, mas pode resultar também em agressão. Então, se tivermos algum elemento que adicionarmos no entorno e isso se tornar uma fonte de agressão, então, logicamente, não é benéfico e, no caso, não vai ser um condicionalmente benéfico. O resultado é que vai ter uma briga e o entorno do animal vai acabar sendo prejudicial. E podemos também falar sobre enriquecimento beneficioso. E é isso que nós queremos conseguir neste âmbito com suínos. Então, a pergunta é: por que que nós queremos enriquecer o entorno dos suínos? Eu diria que é isso que nós temos que fazer, é o certo a fazer. Não, não só devido ao próprio porco, mas também porque é socialmente responsável perante a sociedade. E também é provado que isso traz benefícios quanto à produtividade. Portanto, vamos ver isso agora em detalhes. Por que fazer esse enriquecimento? Porque o comportamento dos suínos é muito complexo. O entorno em que eles se movem, muitas vezes eles não conseguem completar esse repertório de comportamentos complexos. Os porcos são muito inteligentes e todo mundo sabe disso. Esses são elementos que foram publicados que mostram que esses animais de curral são dos 20 mais inteligentes do mundo. Então, tem um consenso geral de que os porcos são animais muito inteligentes. Aqui tem um labirinto, eles têm tarefas que têm que completar e eles resolvem sem muita dificuldade. Também tem um elemento que tem a ver com as expectativas do consumidor. Isso é uma coisa que Maria Herdel menciona em alguns dos estudos dela. Perguntaram para os consumidores como seria uma granja suína ideal. Como seria o bem-estar, né? O que que eles pensam?
Bom, eles dizem os porcos têm que ter espaço para se mover, eles têm que ter acesso ao ar livre, têm que procurar comida, desfrutar a vida, também ter brinquedos. Então, a expectativa do consumidor é que os suínos cresçam num sistema similar, semelhante a esse que nós descrevemos. Até um certo ponto, isso é o que a gente espera de um lugar onde cria porcos. Esse aqui é um espaço em Missouri, no Missouri com bastante liberdade e os outros estão em cativeiro. É lógico que o consumidor não espera que os porcos cresçam assim. Existem diferentes elementos que devemos considerar. Nós aqui estamos vendo quais são os padrões estabelecidos para o bem-estar animal e produção suína. E dentro disso tem vários atores bem ativos na América Latina. E aqui tem indústrias como a Sodexo, Armax, Unilever, Nestlé, que são empresas globais, certo? Starbucks Global. For, nós vemos que eles têm uma missão, que é desenvolver e implementar um plano de ação com prioridade no bem-estar animal e na produção de alimento mundial. Eu estou trabalhando justamente nessa área. Eles querem um padrão de classe mundial. Se eles compram um alimento no mercado, eles querem que o sistema seja uniforme no mundo inteiro para essa produção. Eles querem enriquecer o produto para chegar, por exemplo, na Europa, na América do Norte. E a expectativa agora está incluindo todos os produtos relacionados com o bem-estar animal, para que tenham sistemas similares em todo o mundo. Por fim, tem elementos vinculados com legislação, tem práticas legislativas que devem ser estabelecidas. Os suínos devem ter acesso permanente a uma quantidade suficiente de material para poder fazer uma busca apropriada com atividade de manipulação. Isso no Reino Unido já está se manifestando até certo ponto. O enriquecimento do entorno não deve comprometer a saúde dos animais. Na América do Norte, preconiza-se que os suínos devem ter muitas formas de enriquecimento para melhorar o bem-estar dos animais. É uma preocupação mundial. Tem instituições que estão ficando cada vez mais importantes e que estão tomando o caminho da legislação e levando isso à prática. Isso nos leva ao artigo 7, 13 e 10, que é esse código onde a Organização Mundial da Saúde Animal está intervindo. A lei um entorno que seja complexo, com manipulabilidade, com estimulação cognitiva, que promova o comportamento normal e não promova o comportamento anormal, conforme o entorno. São muitos países que assinaram esse acordo que expressa que tem expectativas do ponto de vista global para dar um enriquecimento aos porcos. Portanto, quando nós pensamos nesse enriquecimento, geralmente nós pensamos nesse enriquecimento físico, ou seja, a introdução de elementos dentro da baia. Mas também tem enriquecimento social, por exemplo, alojamento coletivo. Também tem um elemento que vai fazer com que eles saiam desse confinamento. Humanos também como enriquecimento social. Às vezes a gente tem pouco tempo, mas precisa dar tempo para interação com os porcos. Precisa de mais conexão com eles. Em relação ao enriquecimento, pode ser auditivo,
que é importante também. E esse é o começo de muitos outros projetos que estão começando na Europa, que são investimento em diferentes tipos de enriquecimento, por exemplo, olfativo também. Então, em primeiro lugar, precisamos incluir esses elementos físicos, que é o que eu vou falar nesta palestra, que é o mais simples de implementar e o mais também estudado em nível mundial. E o resto está sendo estudado e continuamos aprendendo. So in terms of the types of properties that enrichment materials should have, we want to think of them as being edible, so pigs can eat them. Os materiais de enriquecimento deveriam ter as seguintes características. Tem que ser comestível para que os suínos possam comer, preferentemente com alguns benefícios nutricionais, também mastigável para que possam morder, também investigável para que os suínos possam procurá-los e manipulável para que tenha uma manipulação adequada. Adicionalmente, esses materiais devem ser entregues de uma forma que o interesse possa ser sustentado. O objetivo é que eles mantenham o interesse, que eles usem pela primeira vez, mas também continuem utilizando depois. É uma coisa onde nós devemos trabalhar ainda. Os objetos devem ser interessantes. Também devem ser acessíveis para que todos possam manipulá-los em quantidade suficiente. Nós já vamos falar mais sobre isso. Porque se a gente dá um enriquecimento que gera uma concorrência e não dá em quantidade suficiente, então esse alimento não vai ser favorável. Também tem que ser algo limpo e higiênico. Muitas vezes o enriquecimento pode introduzir um elemento negativo, uma infecção, por exemplo. Então, nesse sentido, temos que evitar que os alimentos, no caso, não gerem um problema, não gerem doenças, porque o porco vai perder interesse num alimento que está gerando um desconforto. Tem que ter essas propriedades positivas. Agora, quando falamos sobre o tipo de propriedades que deveriam existir, temos que considerar qual seria o material ótimo. Tem uma grande quantidade de características para ser usado de forma autônoma. Primeiro tem ótimo, também tem subótimo e materiais marginais que apenas distraem, mas não satisfaz uma necessidade essencial. Portanto, os ótimos e subótimos são os que a gente vai procurar. Quando esses marginais, na verdade, não têm praticamente nenhum efeito positivo em nível biológico. Bom, tem muitos elementos de enriquecimento que dá para comprar diretamente. São elementos de plástico duro, de metal, de borracha. Não são destruídos tão facilmente, mas eles também devem atender às legislações e se encaixar dentro da definição de enriquecimento. São esses os pontos que devemos considerar. Uma fonte de informações, esse aqui é um projeto europeu, aqui está o site, é material de treinamento, de capacitação, muito bom para enriquecimento do meio ambiente, elementos que possam evitar, por exemplo, a mordedura de cauda. Aqui pode ter boas sugestões. E assim, então, nós vemos que tem vários elementos para enriquecimento. Temos que avaliar se estamos considerando os diferentes elementos, se é comestível, manipulável, destrutível, mastigável. Os elementos que se consideram não são boas. Por exemplo, as correntes não são muito boas. Então, bom, plástico é um pouquinho melhor porque pode mastigar, mas também ele se deforma.
também a madeira, o papelão. Tem que tomar cuidado, porque papelão, na verdade, não se recicla, pode gerar dificuldade, pode ter um nível de toxicidade, então pode mastigar, mas não é o melhor. Um dos favoritos é uma bola. Na verdade, não faz nada. Um saco, às vezes não é o mais adequado porque não chama atenção. A terra, claro, é bom, os porcos gostam. Também os cavacos de madeira podem ser bons também. Serragem, produtos de fibra, todos esses elementos têm várias propriedades. E quando pensamos em palha, feno ou silagem, nesse projeto eu pude ver que cumpre com as propriedades que a gente estava procurando. São bons elementos de enriquecimento. Não vou ler toda essa informação, mas temos alguns elementos do que é ótimo e subótimo. Aqui temos que a palha, o feno, a silagem são os únicos elementos que podem ser usados de maneira autônoma, única e são considerados como ótimos. Os outros elementos são subótimos. E isso eles devem ser misturados com outros elementos para que o enriquecimento possa cumprir com o requerido. Continuamos avançando. Outra maneira de apresentar a palha, o feno e elementos muito fáceis de obter da indústria. Temos aí cadeias, tubos de plástico, borracha, todos esses elementos são marginais. Se vamos incluir somente isso, não funciona muito bem, não são suficientes, é necessário complementá-los. Aqui temos outra fonte, um site onde podem achar mais informações. Aí temos a doutora Kate Blazek, que gerou esse estudo e fornece uma visão de por que é tão importante o enriquecimento para suínos. Há diversas experiências mundiais, diversas experiências locais, ótima fonte de informação, principalmente quando queremos oferecer enriquecimento nos sistemas individuais. Uma das preocupações tem a ver com a biosseguridade, principalmente com os elementos orgânicos, a palha e o feno, são especialmente preocupantes, pois eles podem ter bactérias, vírus, fungos, e isso pode passar, não é tão comum, mas, por exemplo, poderia haver mais poeira, isso poderia formar doença respiratória, mas tem mais efeitos positivos que negativos, é bom usar esses elementos para enriquecimento. E os elementos positivos, não vou ler todos eles, mas melhora a saúde, o comportamento, os enriquecimentos, por exemplo, a palha, melhora a saúde, as atividades quando os suínos brincam, e também os indivíduos, quando tem frio, podem procurar um abrigo, então o animal tem mais oportunidade de se sentir confortável. Também consequências positivas para a produção, foi comprovado que se reduz o uso de antibióticos, também redução da diarreia, pós-desmame, uma melhor supervivência dos leitões, uma melhor resiliência do sistema, também uma melhor qualidade da carne e reduz a agressão muitos elementos positivos. Um exemplo aqui, um estudo da Inglaterra. Temos aqui um contraste entre suínos que estão num ambiente pobre e outro enriquecido. Em vermelho, ambiente pobre, e em azul, ambientes mais ricos. Muitos comportamentos anormais são reduzidos.
Também o meu experimento associado às doenças, alguns desafios aí, claro, e se comprovou que os tratamentos dos suínos tiveram uma melhor efetividade. Podemos ver que aí, nos ambientes enriquecidos, as doenças são solucionadas de maneira mais rápida. Aí também isso se associa a desafios ligados à temperatura quando controlada de maneira alta. O segundo desafio aqui tem a ver com acompanhamento a uma infecção constante. Quando isso acontece, os suínos em um ambiente enriquecido ficam melhor, mais rápido. Então, muitos benefícios sociais e de saúde também. Isso não quer dizer que é necessário fazer mudanças radicais. O que nós queremos, principalmente, é ter diversos graus de enriquecimento. Aqui temos, assim eu gostaria de ver os suínos no seu ambiente. Então, devemos achar uma maneira de fornecer enriquecimento de diversos tipos. Estamos avançando. Na América do Norte, nós temos essa dificuldade, por exemplo, temos algumas dificuldades, mas temos também esses sistemas aqui que geram também, os suínos têm a oportunidade de usar em aos poucos, está se avançando nesses ambientes, bem usados elementos orgânicos. Aqui o desafio seria mudar o espaço para a produção de soja, não somente o tipo de espaço. Estamos tentando fornecer mais espaço para a gestação, também estamos considerando a gestação grupal, parto aberto, mas a ideia é que esse bem-estar tem que ser cada vez maior. Os sistemas alternativos nos Estados Unidos, no Canadá, que têm ido melhorando, eles são bons, principalmente desde a perspectiva da Organização Mundial da Saúde. Quando pensarmos sobre a qualidade do espaço, é necessário considerar o enriquecimento, uma alternativa amigável com o meio ambiente, com diversos sistemas funcionando em conjunto e também pensar em diversos substratos para os solos, para que os suínos não concorram entre eles e se sintam confortáveis. A solução a longo prazo são aquelas que devem ser incluídas nos sistemas para que os suínos possam viver melhor. Isso melhora o bem-estar, o estado emocional e a produtividade também. Pensamos numa situação onde todo mundo ganha. No referente ao bem-estar, há muitos avanços, muitas melhoras, pois melhora a imagem da indústria, a indústria também melhora a sustentabilidade social, e claramente a sociedade sabe que os suínos estão sendo criados de maneira adequada. Também temos aqui uma melhora na sustentabilidade econômica, também uma redução do risco de legislação, também considerar algumas medidas voluntárias. Nos Estados Unidos, melhorar a seleção dos tratadores e mantê-los aí. Também está se trabalhando para treinar os tratadores. Nos Estados Unidos também há alimentos, proteínas alternativas, e está sendo reduzida a proteínas alternativas, pois muitas pessoas não gostam da maneira que os suínos são criados. Também temos aqui uma redução na necessidade de
de medicamentos, de antibióticos. Então, com certeza, o enriquecimento vai ser exigido no momento, no referente a benefícios, precisa de planejamento, coordenação, rotação, não usar enriquecimento de maneira única, mas é necessário ter uma que vocês têm no caso de perguntas e comentários. Qual é a sua opinião sobre as empresas que têm, por exemplo, que tem uma mudança única em cada área? Mas há outros materiais, por exemplo, com diversos elementos que os produtores não querem pagar. Claramente, aí é um elemento importante que deve ser explorado. E antes de estar aqui, eu estava buscando um documento falando sobre a economia, sobre o custo dos materiais de crescimento, para que as empresas mantenham esses materiais e os benefícios também para a produção. Claramente é necessário haver um custo na produção, mas há benefício econômico, claramente, pois o enriquecimento pode melhorar a produção, mas não há pesquisa econômica, isso deve ser considerado também. Eu não conheço nenhuma. Obrigado. A segunda pergunta, e pelo tempo, não podemos perguntar mais o que você pensa sobre os humanos como um enriquecimento para suínos. Há alguma pesquisa isso? Um dos benefícios de ter humanos como enriquecimento animal é que melhora a relação humano-animal. O problema aqui é quanto tempo o humano deve passar com os suínos para que tenha um efeito beneficioso. Eu participei de um projeto na Austrália que estava pesquisando sobre isso, o contato precoce de humanos para ver os benefícios ao longo da vida. Estamos no processo de escrever a quantidade de tempo que vai ser os tratamentos que vamos pesquisar, mas é muito para ser dito, por exemplo, na praia, 3 vezes por semana, ou quando há unidades pequenas, por exemplo, poderia ser com 15.000 suínos, 2 minutos com cada um deles, ou nas baias. Então, tudo tem a ver com o enriquecimento social, mas é muito importante, deve ser considerado também o estágio juvenil do suíno, mas deve ser feita mais. Muito obrigado, Jeremy. Há muitas perguntas no bate-papo e muitos parabéns também pela sua apresentação. Agradecemos sua apresentação. Igualmente.